E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, daqui eu vou muito bem, graças a Deus. Estamos aí reunidos mais um dia para essa aula sobre o Simple Past ou Past Simple, que é o quê? Basicamente, ações que aconteceram, foram iniciadas e terminadas no passado, certo? Então, tudo que a gente fala que a gente fez e terminou de fazer, sempre no passado, vai ser Simple Past ou Past Simple. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você curta esse vídeo para eu saber que você está acompanhando as novidades, acompanhando o vídeo, está gostando do material e também para me dar uma força. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de inglês ou têm dificuldades, querem melhorar seu conhecimento, né? Querem aprofundar. E também vou pedir para você se inscrever no canal, que aí você não vai perder nenhum dos vídeos, nenhuma das novidades. Você vai ficar sempre por dentro de tudo, beleza? E depois dessa aula, eu convido você a baixar essa atividade que está no link na descrição aqui embaixo, pois eu preparei com muito carinho para você. Você pode imprimir e fazer, ou você pode simplesmente baixar para o seu celular, computador e fazer num caderno, fazer em algum outro lugar. E para você que infelizmente não pode acessar o YouTube por algum motivo, ou você também não pode baixar essas atividades por causa de algum problema de internet, não tem problema. Por quê? Uma gravação de áudio está sendo feito nesse vídeo, em todos os vídeos, na verdade, e as atividades são printadas e podem ser disponibilizadas caso você precise. No grupo ou por algum outro meio, essas atividades serão disponibilizadas junto com o podcast dessa aula, o áudio dessa aula. Beleza? Então vamos para a aula. O que é o Past Simple? Basicamente, como já falei, é uma ação no passado. Vamos entender melhor como ele funciona. Para que a gente usa? O Simple Past ou Past Simple, qualquer um dos nomes é válido, descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais. A ação teve início e fim no passado e vem com expressões de tempo como yesterday, ontem, yesterday morning, ontem de manhã, last week, semana passada, last month, mês passado, last night, noite passada ou ontem à noite, né? The day before yesterday, ou simplesmente the day before, que é anteontem, 3 days ago, 3 dias atrás, in 1998, em 1998, e etc. Uma coisa que eu vou adicionar, uma informação, é que quando você coloca uma ideia de tempo e bota ago, A-G-O, no final, você está dizendo atrás. Vou explicar. 3 weeks ago, 3 semanas atrás. 5 days ago, 5 dias atrás. 1 month ago, mês passado ou mês atrás. Então, go no final de uma ideia de tempo dá a ideia de atrás. Beleza? Então vamos lá. Exemplos. Susan helped me last morning. A Susan me ajudou ontem de manhã. Olha só que interessante. A gente colocou o verbo no passado, né? Ela começou a me ajudar e terminou, já acabou a ajuda. E temos uma ideia de tempo, ontem de manhã, last morning. Essa é a ideia e é assim que é a montagem do Simple Past. Próximo exemplo, she didn't work yesterday. O verbo work, que é o verbo trabalhar, não está no passado. Só que o didn't na frase, ele dá uma ideia de que a frase está no passado e a frase é negativa, só pela presença do didn't ali na frase, beleza? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mais explicado, mas she didn't work yesterday, ela não trabalhou ontem. Beleza, vamos prosseguir e agora vamos entender como vamos usar, como vamos, na prática, colocar o verbo ali. Uma coisa interessante sobre o Simple Past, em relação ao português, é que ele não é flexionado para cada pessoa. Ele se repete em todas elas, ou seja, não importa a pessoa, o verbo vai ficar sempre do mesmo jeito. Isso é legal em relação ao português. Por quê? Perdão, em comparação com o português. Porque no português nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. E cada uma dessas pessoas tem uma forma do verbo específica para ela. Por exemplo, fazia. Eu fazia. Já tu fazias. Ou seja, o verbo foi modificado de fazia para fazias. Ele fazia.
Aí voltou para a primeira forma. Nós fazíamos, já mudou o verbo de novo. Vós fazieis, eles faziam. Observa que quase que para todo sujeito existe uma forma diferente, específica para ele. No inglês a gente vai perceber que não é bem assim. Vamos ver. Ó, primeiro exemplo, vamos usar o verbo go, que é o verbo ir, só que ele no passado. Beleza? Então no português, eu fui, tu foste, ela foi, ou ele, ela, né? Nós fomos, vós fostes, eles foram à praia. Eu fui à praia, tu foste à praia e tal. Observa que tem uma forma diferente para cada sujeito no português. No inglês, não. Não importa qual é o sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Ou ainda que seja o nome de uma pessoa. Mesmo assim, o verbo went, ou melhor, o verbo go no passado, que fica went, ele vai ficar da mesma maneira. Então, I went to the beach. You went to the beach. He went to the beach. She went to the beach. Então, você muda o sujeito, mas a frase fica do mesmo jeito para todas as pessoas. Pena que o português não é assim, né? Vamos para o próximo. Exemplo. Exemplo 2. O verbo study, que é o verbo estudar. Vamos ver como é que fica no português e no inglês. Eu estudei, tu estudaste, ele ou ela estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles ou elas estudaram. Estudei, estudaste para a prova. Então, cada pessoa pede uma forma do verbo específico. Eu não posso falar eu estudou, ou eu estudaste, ou eu estudastes, eu estudaram. Não pode. Cada pessoa tem a sua forma verbal. Já no inglês, I studied, you studied, he studied, she studied. Não importa qual seja o sujeito, vai sempre ficar da mesma forma o verbo. E o último exemplo que a gente vai ver aqui é o exemplo do verbo find, que é o verbo encontrar, beleza? Vamos ver aqui, ó. Português. Encontrei, encontraste, encontrou, encontramos. Uma forma para cada pessoa. No inglês, found serve para todas. Então, não importa qual é o verbo em inglês, no simple past, todos os sujeitos, todas as pessoas vão ficar exatamente do mesmo jeito. Bem fácil, né? Pois é. Então, é como eu falei, a matéria é bem tranquila, bem fácil, mas depende de dedicação e atenção para não cometer um erro. Agora a gente vai entrar numa questão muito importante sobre os verbos regulares e irregulares do inglês. Por quê? Se você não respeitar isso, você pode cometer um erro de gramática que vai mudar ou até mesmo danificar o sentido da frase. Você não vai conseguir entender se você não respeitar essas regras. Vamos lá. Verbos regulares são aqueles que, quando estão no passado, adicionamos de, ed ou ied no final. Lembrando que o que eu falei ainda agora continua. Você tem que saber se o verbo é regular ou irregular, achar a forma dele específica no passado e não importa qual é a pessoa. Você vai usar para a mesma pessoa todos os verbos. Perdão, desculpa. Você vai usar para todas as pessoas a mesma forma do verbo. Vamos ver aqui, ó. Regulares. Gabriel studied for the test last month. Gabriel estudou para o teste mês passado. Então, os verbos regulares basicamente vão sempre terminar em ed. Agora, alguns a gente modifica no finalzinho para d, outros ed e outros ied. Vamos lá. They called the police 3 days ago. Eles ligaram para a polícia 3 dias atrás. Então, ó, tanto o verbo studied da primeira frase como o verbo called são verbos regulares. Como a gente sabe? Porque eles terminam em ed. Beleza? Agora vamos ver alguns exemplos de verbos irregulares, que são aqueles quando estão no passado não existe padrão. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito. Beleza? Eles não terminam em ed, mas eu vou colocar uma observação aqui. Tem um ou outro que termina, mas não porque nós adicionamos de, ed ou ied, mas é porque o verbo em si já terminava com ed. Então, realmente, esses são casos bem exceções, não são regras, não acontecem com frequência.
Beleza? Então, basicamente, pegou o verbo. Se esse verbo no passado a gente adiciona D, adiciona ED, ou tira o Y, coloca IED, esses verbos serão regulares. Vamos ver aqui alguns exemplos. Andrea, ou Andrea, sang at the restaurant yesterday. Andrea cantou. Observa que o verbo sang, que é o verbo sing no passado, o verbo cantar no passado, não termina em ED. Essa é uma das mostras mais claras de que esse verbo não é um verbo regular. Ele é um verbo irregular. Karen drove to work. Karen dirigiu para o trabalho. Mais um verbo que está no passado, é o passado do verbo drive, que é dirigir, e ele não termina em ED. Agora vamos conhecer um pouquinho as regras de como a gente muda, mas lembrando que isso só se aplica aos verbos regulares. Os verbos irregulares, como eles têm uma única forma e não tem regra de mudança, existem listas, entendeu? Que a gente pode memorizar os verbos principais e irregulares para a gente utilizar para não ficar dependente dessa lista. No final dessa aula, no finalzinho, a gente vai ver uma dessas listas que eu vou disponibilizar para vocês acessarem e usarem da forma que vocês precisarem, quando vocês quiserem escrever uma frase em inglês no passado ou se quiserem falar alguma frase em inglês no passado. Vamos ver as regras aqui. Primeira regra, consoante mais Y. Lembrando que eu só estou falando de verbos regulares. Não estou falando agora de verbos irregulares, beleza? Então, o verbo regular, que terminou em consoante, mais Y, a gente tira o Y fora e coloca IED. Beleza? Vamos ver aqui como funciona. Ó, o verbo study, como a gente viu ainda agora. Esse verbo, na forma original dele, ele termina em DY. D, consoante, Y. Então, a gente faz o quê? Tira esse Y, coloca IED. Olha o exemplo. Michael studied geography yesterday. Ou seja, Michael estudou geografia ontem. O verbo study terminou em DY. Tiramos o Y, colocamos IED para botar essa ação de estudar no passado. Beleza, outro exemplo. Cry significa chorar. O cry termina em R, consoante, e Y. A gente faz o quê para colocar ele no passado? Tiramos o Y, colocamos IED. Então, ó, Christina cried all day long. Cristina chorou o dia todo. Caso 2. Vamos ver aqui. Quando o verbo termina com a letra E, a gente só adiciona D. Por quê? Porque o verbo já está terminando com E. Você não precisa adicionar outro ED. Você só adiciona a letra D, porque o E já está do próprio verbo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. O verbo change, em inglês, ele é um verbo regular e ele significa mudar. Ele termina com a letra E. Então, se eu quiser falar que alguém mudou, ou alguém se mudou, alguém fez alguma coisa em relação à mudança, a gente vai usar o D no final dele. Então, ela mudou o corte de cabelo. She changed her haircut. Então, basicamente é isso. A gente adicionou D, resolveu o problema. Camila changed her number. Live, morar, termina com a letra E e o live é um verbo regular. Então, quando a gente bota ação no passado, alguém morou, alguém viveu em algum lugar, a gente adiciona apenas a letra D. Então, ó, I lived in Costa Rica. Eu morei na Costa Rica. Regra 3. Quando um verbo regular termina em consoante, vogal, consoante, e essa consoante, vogal, consoante, essa parte final do verbo for a parte mais forte, a gente fala com mais força esse verbo, essa parte do verbo, a gente repete a última letra, ou seja, a última consoante, e adicionamos ED. Vamos ver aqui. Ó, stop, stop. Você percebe que a parte mais forte desse verbo é T-O-P. Consoante T, vogal O, consoante P. Então, ó, stopped. A gente dobrou a letra P, a gente botou mais uma letra P e adicionamos ED.
João stopped smoking. Ou seja, João parou de fumar. Próximo exemplo. Prefer. 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 Percebe que o fer é a parte mais forte do verbo? Não é o pre, não é o pre, é o fer, prefer. Percebe? Então, a gente fez o quê? A gente pegou esse R do final e colocamos mais um R e adicionamos ED. Ó, Carla preferred to stay. Beleza? F consoante, E vogal, R consoante, dobramos o R final, botamos ED no passado no inglês. Show? Agora vamos passar por uma coisa muito importante, que é o quê? Forma negativa e forma interrogativa. Para formar uma frase negativa no past simple ou simple past, usa-se didn't ou did not entre o sujeito e o verbo principal. O verbo principal permanece na forma original, uma vez que no simple past ou past simple, o verbo não é flexionado para cada pessoa. Ele se repete em todas elas. Vamos observar aqui como funciona para poder explicar. Ó, observa na tabela o seguinte: tem todos os sujeitos, a gente usa sempre depois do sujeito, na forma negativa. A forma negativa serve tanto para os verbos regulares como para os verbos irregulares. Então, ó, I didn't e o verbo normal. You didn't, she didn't, we didn't, they didn't e o verbo original, o verbo na forma normal, sem ED, sem IED, sem nada. Ué, mas a gente não acabou de ver 3 regras para os verbos regulares? Pois é. Quando estamos falando de forma negativa, é como se o didn't falasse, verbo, não precisa mais ficar no passado. Eu vou ficar no passado no seu lugar. Entendeu? Bem simples de entender, né? Então, você usou o didn't, o verbo não precisa mais ficar no passado. Ele pode ficar normal. Então, deixa eu tentar lembrar de algum exemplo da frase anterior para a gente entender isso melhor. Lembra que a gente viu studied com IED? Porque a gente tirou o Y e colocou IED no lugar? Pois é, quando a gente usa didn't na frase, ele volta ao que era antes. Study com DY. Aquela modificação que a gente fez é cancelada só porque o didn't está na frase. Beleza? É isso. Então, bem simples, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, I'm sorry, I didn't see the brick there. Desculpe, eu não vi o tijolo ali. Então, ó, didn't está falando que o see, que é o verbo ver, está no passado. Então, o verbo see, que é o verbo ver, ele não precisa ficar no passado. No português não funciona assim. Mesmo com a frase negativa, o verbo fica no passado, não é? Ó, presente do português. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. No passado, fica como? Eu vi, tu vias, ele viu, nós vimos, vós vides, eles viram. Então, mesmo que eu coloque não na frase, eu costumo falar eu não vi. Não é isso, né, que a gente fala? Eu não vi, tu não vias, ele não viu, nós não vimos, vós não vides, eles não viram. Então, continua o verbo no passado mesmo que a gente coloque não. No inglês, não funciona assim. Quando a gente coloca didn't, que seria o não, ele também está dizendo para o verbo, pode ficar no presente, na sua forma normal. Eu já estou no passado, então a frase toda vai ficar no passado. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Oops. Marcus didn't run with us yesterday morning. Marcus não correu. O verbo run, que é o verbo correr, ele está na forma normal, na forma original dele. Ele não sofreu modificação nenhuma. Por quê? Porque o didn't está na frase. Então, o didn't na frase já diz, ó, a frase está no passado. Mesmo que o verbo esteja no presente, na forma original, a frase está no passado, porque eu estou aqui. Vamos para a forma interrogativa. Para formar uma frase interrogativa, que é a mesma coisa que uma pergunta, no past simple usa-se did antes do sujeito. O verbo principal permanece na forma original, uma vez que no past simple ou no simple past, o verbo não é flexionado para cada pessoa, ele se repete em todas elas. Ó,
Agora, a gente não vai mais usar didn't. Por quê? Porque didn't é na forma negativa, quando a gente quer falar que alguma coisa não aconteceu. Entendeu? Quando a gente quer falar que alguma coisa não houve. Por exemplo, I didn't see. Eu não vi. Agora, não estamos mais falando negativo. Estamos perguntando as coisas. Estamos perguntando alguma coisa. E para pergunta, a gente não usa mais didn't, o did com not junto. A gente vai usar só a palavra did. D-I-D. E ele não vai mais ficar agora depois do sujeito, entre o sujeito e o verbo. Ele vai ficar agora no início da frase, ele vai ficar antes do sujeito. Observa. Did I work? Did you work? E é importante frisar que o verbo também vai ficar na forma original. Ué, mas isso acontecia só com didn't? Pois é, não era um mistério só pro didn't. Na verdade, é só o D e D. Seja ele na forma negativa, didn't, ou na forma normal dele, que é o did. E o verbo vai sempre, sempre ficar na forma natural dele quando tiver did na frase. Seja o didn't, que é a forma negativa, ou só o did, que é a forma interrogativa. Então, ó, did I work? Did you work? Did he work? Vamos ver alguns exemplos. Ó, did you let my secret out? Você contou o meu segredo? O let está na forma original dele, porque o did está na frase. Então a frase já está no passado. Did the dog take care of the house? Take no passado é took. Mas por que ele continua take aqui? Como eu já falei, o verbo fica na forma natural dele, porque o did está na frase. Beleza? O cachorro tomou conta da casa, bem bagunçado, né?